terça-feira, o plenário começou a analisar duas mensagens do governo. A primeira altera a lei de 1996, que trata do ICMS. De acordo com o texto, o contribuinte que identificar e corrigir espontaneamente erros na declaração do ICMS não será mais multado. Caso o erro não seja corrigido, continuam valendo as penalidades previstas na lei. A segunda mensagem do Executivo cria novas regras para a atuação dos auditores fiscais da Receita do Estado. O projeto determina que, em casos de não cumprimento das obrigações tributárias por parte do contribuinte, o auditor deve emitir ofício com os valores corretos e intimar o responsável a prestar esclarecimentos em até 30 dias. O objetivo é garantir a ampla defesa ao contribuinte, que poderá justificar os atos praticados. A matéria recebeu 16 emendas. O Estado tem se esforçado na recuperação de receita. E um dos fatores da recuperação de receita é que o ato administrativo ele seja dotado de procedimentos que dê segurança àquele ato praticado pelo agente do Estado na área da tributação. É esse o objetivo, normatizar esses procedimentos, regulamentando esse dispositivo legal, vem dar segurança ao Estado no ato de execução de uma cobrança a partir de um ato de autuação da sua fiscalização. O Estado do Rio pode ter um programa para aproveitar a madeira da poda das árvores. O projeto do deputado André Lazzaroni determina que o material cortado seja utilizado como lenha ou na confecção de utensílios domésticos, por exemplo. Já as folhas e galhos mais finos devem ser usados como adubo. A proposta prevê ainda convênios com instituições públicas ou privadas que atuem na defesa do meio ambiente para a realização de pesquisas. O projeto ainda retorna ao plenário para mais uma discussão. No expediente final, o deputado Dr. Sadi Noel criticou o fim do bilhete único para os moradores de Itaboraí. O bilhete único representa emprego para a região, que já está hoje destruída devido ao caos do Comperj, e se for implementado esse primeiro modal a R$ 3,75, se a passagem mais barata que tem de Itaboraí, que é até Niterói, é acima de R$ 6, inviabiliza todo o emprego da região de Itaboraí, de alguma parte de São Gonçalo, de Itanguá e de Rio Bonito. O deputado Anderson Nogueira falou da importância da desburocratização das leis de calamidade pública. A burocracia, ela acaba desacelerando um processo em que as pessoas pedem e têm necessidade de pressa. Por exemplo, quando você perde uma ponte numa tragédia climática, para reconstruir essa ponte ela tem que ser exatamente como era a que ali existia. E na verdade essas pontes podem ser maiores, podem ser de outro formato, podem ser mais altas, até porque a geografia dos rios se alteram, dos córregos se alteram, mas não. A burocracia, a legislação obriga que verba de reconstrução tem que ser exatamente como era. É um erro e é por isso que se precisa de uma grande reforma da legislação, precisa se desburocratizar, não perder, claro, o sentido de fiscalização, mas que até na fiscalização a finalidade sejam as pessoas. O deputado Paulo Ramos pediu que a Comissão de Segurança ouça o Ministério Público sobre a investigação que apura a possível participação de um delegado em um grupo de extorsão. Encaminhei a doutora Marta Rocha, deputada, também delegada de polícia, mas encaminhei ela como deputada presidente da Comissão de Segurança Pública. Um requerimento para que haja uma audiência pública ou uma audiência reservada, mas trazendo aqui o representante do Ministério Público no GAECO, que conduziu a investigação, para que possamos conhecer as provas, para que possamos ficar também convencidos que aqui nós temos a Comissão de Direitos Humanos, temos a Comissão de Segurança Pública, nós pretendemos e vou requerer também na Comissão de Direitos Humanos. O deputado Jânio Mendes falou sobre a importância do diagnóstico precoce do HIV. Hoje a gente vê um retrocesso, com a volta da incidência forte da AIDS. No momento em que o país se orgulha de ter uma política pública eficiente na atenção, no tratamento. De modo que hoje só se morre de AIDS pela ignorância, pela ausência do diagnóstico. Então a lei do diagnóstico precoce, a ideia de criar-se um dia de conscientização e de mutirão,
é exatamente para fazer essa política preventiva. O diagnóstico precoce é a melhor forma de se prevenir da AIDS. A deputada Marta Rocha defendeu um debate mais amplo sobre a subordinação do DEGASE à Secretaria de Educação. Esse debate que, de uma maneira inicial, foi travado nessa audiência pública entre a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Segurança Pública. Eu acho que a gente tem que travar esse debate, né? Nós tivemos a oportunidade de ouvir o presidente do Sindicato dos Profissionais do DEGASE e eles nos relataram as dificuldades que eles passavam, né? A dificuldade material, isso já foi constatado. Então, eu acho que nós temos que ter coragem, né? E acho que essa casa exerce esse papel muito bem de debater se é ali na Secretaria de Educação que tem que estar o sistema DEGASE. O deputado Flávio Bolsonaro cobrou mais segurança para os policiais que trabalham nas UPPs. Se os traficantes se impõem pela força, pelas armas, pelos fuzis, é óbvio, né, que as forças do Estado, né, naquelas que nós, cidadãos, investimos com os nossos impostos, precisam dispor de meios e armamentos também capazes de enfrentá-los, sim. A palavra é enfrentamento, mas enfrentamento aos bandidos, à criminalidade. Porque a sociedade que lá vive está há décadas oprimida por esse traficante. Enquanto não houver a lei ali, o domínio territorial, obviamente, nenhum outro braço do Estado é capaz de entrar. O deputado Tiago Mohamed disse que a CPI do aborto pode propor a adoção de medidas mais rígidas para punir médicos que praticam o procedimento. Não dá para a gente admitir o que a gente viu hoje. Pessoas que já foram presas, tem médico que foi preso em 62 e continua com seu registro para trabalhar. Né? São casos absurdos. Médica que foi acusada de homicídio em 2003 e hoje ainda continua com seu registro aguardando uma sindicância. Ou seja, a burocracia dando margem para que maus profissionais possam cometer crimes, voltar a cometer crimes. A gente não pode esquecer que um dos médicos que deveria estar preso, segundo a investigação, está foragido. Isso é registro, enquanto não tiver a sindicância concluída, esse registro ainda está válido. Será que ele não está exercendo a medicina em outro local? Então a gente tem que estar muito atento a isso, é isso que a CPI se propõe, a estar atento a isso, e propor medidas para que a gente não permita que essas pessoas fiquem impunes. Nesta quarta-feira, os parlamentares analisaram uma mensagem do governo que altera o Estatuto dos Bombeiros Militares do Estado. O texto amplia de 28 para 30 anos o tempo de serviço necessário para que os oficiais passem para a reserva. O projeto recebeu 6 emendas e retornou às comissões. Essa mensagem ela visa permitir que alguns dos profissionais bombeiros que ainda têm a oportunidade de servir ao Estado possam servir por mais 2 anos. E também é uma oportunidade que esses servidores que já estão numa fase da carreira onde tem uma oportunidade de crescimento profissional, de promoção, de um tenente-coronel sair a coronel. É um pleito desse setor, da categoria do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, que o governo atende nesse momento com essa mensagem. O plenário aprovou a proposta de emenda constitucional que aumenta de 70 para 75 anos a idade limite para a aposentadoria compulsória dos servidores públicos do Rio. A PEC, apresentada pelo deputado Luiz Paulo, recebeu 46 votos favoráveis e vai ser promulgada pelo presidente da Casa. O caminho foi tomado, acho que é uma emenda constitucional muito importante para o funcionalismo público. E ela não entra em vigor, enquanto ao funcionalismo público, de imediato, porque ela precisa de uma lei complementar de origem no Executivo para regulamentar essa questão previdenciária. Ela entra em vigor de imediato em relação à aposentadoria do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Defensoria e do Tribunal de Contas do Estado, né? Porque é de aplicação imediata, mesmo antes da lei complementar. Também foi votado o projeto dos deputados licenciados Rafael Pisciani e Bernardo Rossi, que determina a instalação de sirenes e pluviômetros em áreas de risco mapeadas pelo Estado.
De acordo com o texto, os equipamentos devem ser monitorados por agentes da Defesa Civil, dos municípios e do Estado. O projeto recebeu uma emenda e retornou às comissões. Os parlamentares analisaram a proposta do deputado André Siciliano, que obriga o Estado a prestar informações sobre o direito de recondução dos servidores. Isso ocorre quando o funcionário público retorna a um cargo ocupado anteriormente. Segundo o texto, o aviso deve ser feito em documento oficial do órgão público ao qual o servidor está vinculado. O projeto foi aprovado e depende da sanção do governador para se tornar lei. Quando o candidato que está num concurso público, exercendo uma vaga, ele passa em outro concurso público e ele pede exoneração, se ele não se adaptar ao novo concurso público, quando ele pedir para retornar ao cargo anterior, ele não pode. Mas se ele pedir a vacância do cargo, ele pode. Esse entendimento já está consolidado no STF. Ocorre que 99% dos funcionários exercendo um cargo público passa em um novo concurso público e pede exoneração. Se ele pede a vacância do cargo, ele garante, se ele não se adaptar ao novo cargo público, ele pode retornar. O deputado Samuel Malafaia quer obrigar os profissionais da imprensa que forem acompanhar operações policiais a usarem colete à prova de bala. O projeto determina que esses coletes devem ter proteção máxima. O texto recebeu uma emenda e retorna às comissões. A polícia está com coletes classe 3 e 4, que são coletes que não deixam a bala de fuzil entrar. Bandido não está atirando com revólverzinho não, está atirando com fuzil. E a imprensa usa colete à prova de bala de revólver, de pequenas forças, né, na bala. Então, essa medida já morreu jornalista, né, atingido por fuzil que penetrou no colete à prova de bala. É para salvar a vida, ajudar. As agências reguladoras de serviços públicos do Estado do Rio podem ser obrigadas a divulgar nos próprios sites informações sobre as penalidades aplicadas às empresas. O projeto do deputado Wagner Montes recebeu uma emenda e voltou às comissões. Já o deputado Flávio Bolsonaro quer obrigar os órgãos de trânsito urbano, rodoviário e de transporte do Estado a divulgar na internet e no Diário Oficial os atos de apreensão de veículos decorrentes de infração de trânsito. Em caso de descumprimento da nova recomendação, os veículos serão considerados irregularmente apreendidos e os motoristas serão liberados do pagamento da taxa de reboque e das diárias. Uma emenda da Comissão de Constituição e Justiça mantém as cobranças para a regularização do veículo. O texto prevê ainda o prazo de 3 meses para adequação à nova regra. O projeto recebeu 2 emendas e retornou às comissões. Hoje você apresenta recursos a multas, né, que porventura venha a sofrer, você tem dificuldade de acompanhar como foi o julgamento, por que foi indeferido ou deferido o seu pedido. Então acho que é um projeto, qualquer projeto que dê transparência a esses atos do Detran, né, que vem aprimorando, né, as suas ferramentas, né, de contato, né, com o cidadão, é importante. O deputado Conte Bittencourt quer tombar o prédio do antigo Asilo dos Inválidos da Pátria, localizado na Ilha do Bom Jesus da Coluna, na Vila Militar do Fundão. A proposta ainda precisa passar por mais uma votação em plenário. O antigo Hotel dos Inválidos, aos soldados que participaram da Guerra do Paraguai, foi criado logo após a guerra, ou durante a guerra, pelo imperador Dom Pedro II, numa ilha, lá na Ilha do Governador, hoje não mais ilha, porque foi incorporada a Ilha do Fundão toda, né? E como todos os países do mundo preservam, né, os seus espaços históricos, né, nós estamos pretendendo, já tem a igreja tombada do mesmo conjunto, agora a intenção é tombar esse prédio, um prédio com arcos bonitos, merece até uma visita. E o deputado Fábio Silva quer alterar uma lei para permitir que os diretores de escolas públicas possam ceder os espaços dos colégios para a realização de encontros religiosos, desde que não prejudique as atividades escolares. O projeto recebeu 5 emendas e retornou às comissões. No expediente final, o deputado Dr. Julianelli falou sobre a audiência da Comissão de Educação da Alerj, que ouviu o secretário da pasta. O que nós ouvimos foi um secretário interessado em resolver a situação do Estado. O que eu tenho dúvida é se ele vai conseguir realmente fazer o que ele pretende. Uma vez que estamos diante de uma crise nacional
e uma crise mais aguda no estado do Rio de Janeiro. O deputado Tio Carlos cobrou ações mais efetivas das prefeituras do estado na prevenção às drogas. Essa é uma temática que precisa do envolvimento de todas as prefeituras. E especificamente eu falo pela prefeitura que conheço, fui vereador na cidade do Rio de Janeiro e vejo as dificuldades que hoje, infelizmente, parece que o prefeito faz poucas ações de prevenção. Precisamos levar a prevenção, porque na verdade a prevenção, a doença que é a dependência química, eu costumo dizer que é muito mais barato para o Estado, né, para as prefeituras, e também o resultado é muito maior, é muito melhor. A gente chegar antes da doença. O deputado Conte Bittencourt defendeu a regionalização do atendimento de saúde do Estado. A União-Estado há várias décadas que vem se desonerando desse papel e criando convênios de repasse de recursos para municípios. O consórcio do modelo SUS acabou falindo, né? Então o que a gente advoga hoje é que o Estado volte a ter um planejamento estratégico de reconstituição de hospitais regionais, com a gestão do Estado, né? A responsabilidade do Estado. O município ficar na instância primária, no atendimento da saúde básica, ambulatorial, pronto-socorro, mas quando chega especialmente média e alta complexidade, tem que ser o Estado presente com o hospital regional. A deputada Marta Rocha fez um apelo para que os 92 municípios do estado tenham políticas públicas para as mulheres. Nos 92 municípios, nós só temos apenas 29 municípios comprometidos com a questão da mulher. Seja com uma secretaria, seja com uma coordenadoria ou com um centro de referência. Então, acho que temos que trabalhar, e eu peço aos meus companheiros aqui da LERJ que procurem, né, as suas bases eleitorais, procurem os prefeitos para incentivar essa política pública. E o deputado Jorge Felipe Neto criticou o aplicativo de celular que ficou conhecido como carona remunerada. Nossa legislação, ela coloca esse serviço como sendo privativo de táxi e ele confronta diretamente exatamente na área do táxi, que é o transporte de pessoas até 7 lugares, até 7 pessoas. Então, nesse sentido, eu considero ilegal. É ilegal o aplicativo. O táxi, por lei, tem a sua competência muito bem definida. O aplicativo, ele se coloca num limbo jurídico. E é isso que a gente tem que sanar, seja aqui na Assembleia, seja na Câmara de Vereadores, por ser matéria afeta a Câmara Municipal e também, porventura, por via judicial. Nesta quinta-feira, o plenário aprovou uma mensagem do governo que altera a lei do ICMS. De acordo com o texto, o contribuinte que identificar e corrigir espontaneamente erros na declaração do imposto não será mais multado. Caso o erro não seja corrigido, continuam valendo as penalidades previstas na lei. Anteriormente a esse projeto, você entregou à Fazenda a sua declaração de obrigações acessórias em relação ao imposto. Aí esqueceu ou errou alguma coisa. Aí você faz uma retificadora. No que você faz retificadora, você é multado. Então é preferível o contribuinte ficar quieto para ver se será descoberto ou não. Com essa modificação, você vai fazer a retificadora sem nenhum problema. Aí, nesse sentido, dará mais transparência ao processo, a Fazenda terá mais acesso e até pode arrecadar um pouquinho mais nessas retificadoras. Os parlamentares também analisaram o projeto de resolução que cria 4 novos cargos para a primeira vice-presidência da Alerj. O Detran do Rio pode ser obrigado a manter alguns depósitos abertos durante 24 horas para a retirada de veículos apreendidos. O projeto do deputado Gerson Berger determina que os carros rebocados às sextas-feiras sejam levados para estas unidades. O texto foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador. O estado do Rio pode ter um programa de reabilitação para pessoas com deficiência. O projeto do deputado Márcio Pacheco determina a criação de centros com equipe médica especializada para tratamento e acompanhamento dos pacientes, formada por pediatras, ortopedistas e neurologistas
meteorologistas, entre outros. A proposta volta para mais uma discussão em plenário. Também foi discutido o projeto do deputado Átila Nunes, que cria o programa Plante Vida e Renove o Futuro nas escolas das redes pública e privada do Rio. O objetivo é levar a educação ambiental aos alunos, que devem plantar mudas nativas da região. A ideia é que cada criança identifique com o próprio nome a árvore que plantou. Os estudantes também devem monitorar o desenvolvimento das plantas. A proposta recebeu uma emenda e retornou às comissões. A deputada licenciada Cidinha Campos quer alterar a lei que obriga as agências bancárias a manter um caixa eletrônico adaptado para deficientes físicos. A modificação é na aplicação da multa, que deixa de ser calculada em UFIR e passa a seguir o que determina o Código de Defesa do Consumidor. O texto recebeu uma emenda e retorna às comissões. O Estado do Rio pode proibir a fabricação, venda, transporte ou distribuição de armas de brinquedo. A proposta é da deputada Marta Rocha, que propõe também o recolhimento das réplicas já existentes em postos de coleta. O projeto cria ainda a Semana do Desarmamento Infanto-Juvenil. O texto recebeu uma emenda e voltou para as comissões. Essas armas, muitas vezes, acabam parando na mão de adolescentes infratores. Isso foi constatado, foi até uma demanda que chegou ao meu gabinete, e acabam sendo utilizadas indevidamente na prática de atos infracionais. No expediente final desta quinta-feira, a deputada Tia Ju parabenizou a assinatura do Pacto de Compromissos pela Plena Garantia dos Direitos da Infância e da Juventude no Rio, que aconteceu no Tribunal de Justiça. O pacto visa trazer uma transparência na questão das verbas que são destinadas ao Fundo da Infância, o fortalecimento do Conselho Tutelar, das ações do Conselho Tutelar, das ações da Defensoria Pública. Então, ali também podemos presenciar uma amostra do que se é possível fazer quando todos estão juntos. Apresentação de crianças, de instituições filantrópicas que puderam mostrar ali, orquestra sinfônica, formada por crianças de baixa renda, que nunca tiveram oportunidade na vida, mas que tiveram através desse projeto. Crianças mostrando que tem samba no pé, que é algo típico carioca, crianças na sua maioria negra e de famílias humildes e pobres da comunidade. Então, foi um evento que nos trouxe uma grande reflexão, que se caminharmos juntos, podemos chegar a um resultado bem mais rápido. O deputado Valdec Carneiro criticou o projeto em tramitação no Congresso Nacional, que propõe a redução da maioridade penal. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro revelam dados que mostram que adolescentes e crianças são, no mais das vezes, vítimas e não autores de atos infracionais graves. Nós temos cerca de 26 milhões de adolescentes no Brasil, no conjunto da população. 0,13% estão implicados em atos infracionais graves. Entretanto, dos atos infracionais graves, 88% das vítimas são crianças e adolescentes. Então, quero dizer que a gente precisa avançar em políticas e em agendas que promovam a cidadania da infância e da adolescência, o que nós ainda não garantimos no Brasil. O deputado Luiz Paulo fez uma análise da receita tributária do Estado do Rio em 2015. Verifiquei que a perda de receita nesse primeiro trimestre, comparada com 2014, foi menor do que 10%. Eu esperava um número maior. E por que o Estado, então, está com esse buraco projetado imenso? Por que está com mais de 2,7 bilhões de reais de dívida, de fatura não paga esse ano? No meu entendimento, tem algumas questões que precisam ser aprofundadas. Primeiro que o Estado está comparando a receita dele com a receita orçamentária prevista, de um orçamento que estava inflado, porque foi projetado com dados do Banco Central, que eram dados fictícios para 2015, porque 2014 era um ano eleitoral e os governos, principalmente o Banco Central, queria demonstrar ao Brasil que o Brasil continuava no mesmo ritmo quando já tinha desabado. Além do mais, esse orçamento que o Estado mandou, com os dados do Banco Central, foi inflado aqui na nossa casa com mais de 1 bilhão de receita.
O deputado Marcelo Freixo comentou as ameaças feitas ao fotógrafo que registrou um policial do BOPE com touca ninja durante uma operação no Complexo do Alemão. Olha, é muito grave o que aconteceu com o repórter fotográfico Fabiano Rocha, do Jornal Extra. Ele exercendo a sua profissão, o jornal publica a sua foto, que é uma foto belíssima, importantíssima, que é uma irregularidade cometida pela polícia. O resultado são agentes públicos ameaçando esse fotógrafo de morte. Ele está fora do Rio de Janeiro com a sua família, absolutamente assustado. Isso é inaceitável em pleno século XXI. A resposta do governo tem que ser muito contundente, até porque talvez não seja um caso isolado. O deputado Jânio Mendes defendeu critérios mais rígidos para a aplicação da receita dos royalties de petróleo pelos municípios. É preciso que passemos a observar pelo aspecto daquilo que os municípios arrecadaram ao longo dos últimos anos e fazer uma indagação, como foi investido. Vencida essa crise, que é apenas mais uma e não a primeira crise do petróleo, seguramente, mais para frente teremos outras, visto que dependemos de produção, de preço de barril, de cotação de dólar. Mas o fundamental é o que temos feito diariamente com os recursos dos royalties do petróleo. O deputado Dr. Sade Noel criticou a situação da Baía de Guanabara, que vai receber competições olímpicas. Se não for criado um cinturão no entorno da Baía de Guanabara, hoje você pega uma cidade com quase 2 milhões de habitantes, que é São Gonçalo, tem apenas 5% do seu saneamento tratado. Então como que nós vamos resolver o problema da poluição da Baía de Guanabara sem investimento nos esgotos das indústrias que circundam nos municípios das residências? É utopia. E a gente manter também a Olimpíada nas raias da Baía de Guanabara, do iatismo, tendo a terceira melhor raia do mundo, em Búzios, é uma covardia com o turismo desse estado também. O deputado Eliomar Coelho ressaltou a importância da preservação do meio ambiente nas cidades produtoras de petróleo. Nós estamos assistindo o desastre que está acontecendo, por exemplo, no Porto de Santos, e nós temos que adotar medidas preventivas, importantes para que a gente garanta que jamais isso poderá acontecer, como por exemplo aqui no nosso estado, na nossa cidade, na Ilha do Governador, onde você tem, digamos, reservatórios com as mesmas condições daquilo que existe lá em Santos. O deputado Milton Rangel cobrou explicações da Agência Nacional do Petróleo sobre o aumento de cerca de 500% da arrecadação de royalties no município de Itaguaí. Nós temos 88 municípios que arrecadam royalties do petróleo. E aí um único município tem um superávit, tem um aumento da arrecadação de royalties de 500%. Quer dizer, exatamente um município que está todo complicado com a justiça, que está cheio de processos na Polícia Federal, que teve o seu prefeito casado, que anda de Ferrari na cidade. Exatamente esse município teve um aumento. Então é uma coisa que a ANP tem que explicar o que está acontecendo. Nós estamos cobrando aqui exatamente essa explicação. E o deputado Dr. Giulianelli pediu apoio do Exército para o combate aos focos de dengue no município de Resende. O Exército tem interesse em controle dos focos, porque ele tem interesse que a doença não chegue em quantidade epidêmica dentro da área acadêmica. Então, o que a gente fala é que, se solicitado, o Exército General com certeza daria o apoio necessário, porque hoje o secretário diz que o grande problema é que não está se conseguindo o controle dos focos da doença.